querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. Então, o 24º dia dos 50 dias, clamando Pentecostes. Hoje nós estamos nessa toada, falando de passos, ações concretas no sentido de favorecer a docilidade ao Espírito Santo. O que eu posso fazer concretamente para ir me tornando mais dócil ao Espírito Santo e, portanto, uma pessoa mais cheia do Espírito Santo. Hoje, nós iremos falar de algo que se relaciona muito bem com essa realidade da docilidade ao Espírito Santo, que é a nossa liberdade, o livre-arbítrio. Vou colocar assim o dom do livre-arbítrio ou a lei espiritual do livre-arbítrio, é uma lei espiritual, por assim dizer, com certeza, uma lei espiritual. Nós fomos feitos livres, assim. O livre-arbítrio é uma lei irrevogável, Deus nos fez livres e Ele não ultrapassa isso. Ele não age à revelia da nossa liberdade, Ele não age na nossa vida sufocando a nossa liberdade. Ele não passa por cima do nosso livre-arbítrio. Por isso nós temos que orar. Por exemplo, o princípio do livre-arbítrio, a lei espiritual do livre-arbítrio, é o que determina, por exemplo, o que faz com que a razão de ser, de termos que orar, de termos que pedir, estarmos sempre pedindo as coisas a Deus, estarmos sempre manifestando a Deus que nós queremos, estarmos sempre suplicando, orando, pedindo, porque pela oração, pela prece, pela súplica, sobretudo pela súplica ardente, você está manifestando a Deus que você quer. Ou seja, é um princípio espiritual, é uma lei espiritual. Você tem que querer. Deus não vai te dar, por assim dizer, se você não quiser. Claro, tem coisas que Deus nos dá sem a gente querer, sem a gente pedir. Você não precisa pedir para o sol nascer todos os dias. Ele nasce. Deus te dá, é um dom de Deus, é um presente. Mas certas graças necessárias à nossa salvação, à nossa santidade, você tem que pedir. Por que você tem que pedir? Em outras palavras, você tem que querer. Você tem que manifestar que você quer. Você tem que demonstrar que você quer. E a linguagem por meio da qual nós expressamos a Deus que nós queremos não é só a linguagem da voz, da palavra falada, mas é uma linguagem viva, é uma linguagem quando nós demonstramos com a nossa vida. Então imagina uma pessoa que está, como nós falávamos antes daqueles passos, uma pessoa que está contrariando o próprio gosto, como uma maneira de demonstrar para Deus que ela quer ser conduzida por Ele. Quer dizer, é uma linguagem, você está demonstrando para Deus. Você está demonstrando para Deus de uma maneira concreta. Então, claro, nós com as nossas mortificações, com as nossas obras de penitência, mesmo com os nossos esforços em praticar os atos de virtude, nós não conseguimos atingir a finalidade da santidade perfeita. Mas agindo assim, a gente está demonstrando para Deus que a gente quer. Não adianta só você falar e não demonstrar com atos concretos. Então, através do nosso esforço, das nossas renúncias, das nossas mortificações, da nossa luta em praticar a virtude, em vencer os próprios defeitos, você está mostrando para Deus que você quer. E você está colocando em ação, você está ativando ou entrando no campo dessa lei espiritual do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Deus sempre quer nos fazer, por exemplo, digamos assim, cheios do Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo, nós recebemos o dom do Espírito. Recebemos o dom incriado do Espírito Santo, que está em nós como fonte de uma vida nova. Talvez surja a pergunta, então, se nós recebemos o Espírito Santo como fonte de uma vida nova, o Espírito Santo está em nós assim, com seus dons, como se fosse um impulso de amor, com novos instintos.
para nós vivermos uma vida nova, uma vida de outra natureza. Então, por que isso não acontece plenamente? Por causa da nossa liberdade. Não é porque Deus não queira nos dar. Ou seja, por causa da nossa falta de totalidade. Falta em nós espírito de totalidade. Espírito de generosidade, entende? Totalidade, de você generosamente responder a Deus. Generosamente, com intensidade, com totalidade. Demonstrar que você quer. Não adianta ser só com palavras. Por isso os santos e os grandes santos, me diz, você não encontra na história da igreja um grande santo, uma pessoa canonizada pela igreja, que não foi uma pessoa de hábitos de mortificação, hábitos de renúncia, de esforço de praticar a virtude. Não porque ela achasse que por suas próprias práticas ela chegaria à santidade, porque não chegaremos. Mas por suas próprias iniciativas e esforços se demonstra a Deus, e Deus vem em nosso auxílio, e nos ilumina e nos enche do seu Espírito. Deus quer conduzir a todos. Deus quer que todos sejam cheios do Espírito Santo, totalmente conduzidos pelo Espírito Santo, totalmente novos homens, novas mulheres, outro Cristo, né? Cristão, outro Cristo, alter Cristos. Deus quer isso para todos. Mas se isso não se realiza plenamente em todos, é por causa do nosso livre-arbítrio. Ou também pela nossa falta de inteligência espiritual de perceber que a maneira como dizemos para Deus que nós queremos não é só com a boca. Não é só aqui com as orações emocionais, empolgadas, não precisa ser muito mais do que isso. Então, é por isso é tão importante o livre-arbítrio. Você tem que querer radicalmente. Santa Teresa d'Ávila, no Castelo Interior, nas terceiras moradas, ela fala que muitas almas não avançam para a fase sobrenatural da vida espiritual, digamos assim, permanecem, né, apenas nessa fase ascética da vida espiritual, porque são pouco generosas. Tem a ver com o livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Você tem que querer. Né? Por isso é tão importante a vida de oração. Por isso é tão importante as renúncias. Por isso é tão importante colocar freio, né, nos apegos ao próprio gosto, nos apegos à própria vontade. Por isso é tão importante, porque é assim que a gente demonstra para Deus o nosso livre-arbítrio. Por isso é tão importante o nosso esforço em vencer os defeitos, em praticar as virtudes, porque é assim que eu demonstro. E uma vez que eu demonstro para Deus que eu quero, aí Ele vem e me enche do seu Espírito. E aí eu vou viver aquela santidade que só pode ser vivida pela graça, pela ação do Espírito Santo, que é o que nós chamamos a ação dos dons do Espírito Santo. Né? Que a partir de amanhã nós vamos começar a falar agora dos carismas do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Um por um a gente vai falar. Tá bom? Então, vamos pedir ao Senhor essa graça. Senhor, que o seu Espírito possa sobrenaturalizar a nossa liberdade. Enchei-nos dos vossos dons, enchei-nos do vosso poder, para que no exercício da nossa liberdade possamos nos entregar com totalidade, com generosidade à sua ação na nossa vida. Se somos pouco conduzidos pelo seu Espírito, é porque nós não nos entregamos. Nós não nos dispomos no exercício da nossa liberdade. Por isso pedimos, batiza-nos no Espírito Santo. Batiza-nos no Espírito Santo. Excita a nossa liberdade, Senhor, no sentido da vossa graça, no sentido do vosso amor, no sentido da obediência à vossa vontade. Excita a nossa liberdade, Senhor. Excita a nossa liberdade, atrai a nossa liberdade para vós. Por isso pedimos, batiza-nos hoje no Espírito Santo.
Batiza-nos, Senhor. Já te agradecemos, desde já. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.